Tu lembra do Abel Hernandes, centroavante uruguaio de seleção uruguaia, que em 2020 veio para o Internacional para cumprir um papel muito importante naquele momento, substituir Paolo Guerreiro, que se lesionou e teve uma ruptura de ligamento. Naquela época, Eduardo Cudê gostava muito de jogar com dois centroavantes. E ele, juntamente com o Thiago Galhardo, fizeram por um tempo uma bonita dupla que deu certo no Internacional. Nesse vídeo eu quero te falar por onde anda esse jogador e como que ele pode, inclusive, voltar ao futebol brasileiro. Mas antes eu só peço para ti, obviamente, deixar o teu gostei, se inscrever aqui no canal do Varfoot se tu ainda não se inscreveu e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa nos comentários também qual outro jogador que já passou pelo Inter ou é cria da base que tu quer que eu faça um vídeo especial. Aliás, esse conteúdo desse vídeo foi oriundo de um outro comentário. Para quem não conhece, Abel Hernandes é um centroavante uruguaio que surgiu nas categorias de base de um pequeno time do Uruguai chamado Central. A partir do Central, ele começa a se destacar ainda no interior do Uruguai e vai para a equipe do Peñarol, já para a primeira divisão, para a elite do futebol uruguaio. Novamente ele se destaca e a partir daí, em 2009, ele é vendido para a equipe do Palermo, que na época era uma equipe que disputava a primeira divisão do campeonato italiano. Ele foi vendido naquele momento por 3 milhões e 800 mil euros. Ele fica 5 temporadas no Palermo, até que ele vai para a equipe do Hull City, que é um time do futebol inglês, que naquela época disputava a segunda e primeira divisão. Era um time sempre que subia, caía, mas disputava a Premier League. E naquele momento o Hull City comprou a Abel Hernandes por 12 milhões de euros. Foi um dos maiores investimentos na época por parte da equipe inglesa, que tinha subido para jogar a primeira divisão. Ele fica de novo 4 temporadas na equipe do Hull City e a partir daí ele acaba ficando livre no mercado e vai para o CSKA Moscou, que é um time que atua no futebol da Rússia. E nesse momento, inclusive, é quando ele disputa a sua última Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Após toda essa situação, ele vai para a equipe do Al-Ahly de novo, de graça, ele sai de maneira gratuita do CSKA Moscou e vai para o Al-Ahly, que não é um time da Arábia Saudita, é um time do Catar, um time até de menor expressão e que hoje nem tem grandes jogadores, né? Um time que ficou muito mais esquecido lá no Oriente Médio. Mas, de novo, ele fica um pouco menos de 12 meses e fica livre no mercado. E aí o Inter, precisando contratar um centroavante, tendo uma lesão de ligamentos do Paulo Guerreiro, naquele momento ainda não existiu o Yuri Alberto, e tendo somente o Thiago Galhardo como opção de centroavante, o Inter vai lá e consegue contratar esse centroavante. E a partir daí, o Inter começa a ter uma nova dupla, Abel Hernandes e Thiago Galhardo, que dá certo nos jogos iniciais. Todo mundo lembra daquele gol que ele fez contra o América de Cali, ou aqueles gols, na verdade, aquele gol que ele fez contra o Flamengo, também aquele gol que ele fez no Clássico Grenal, aquele gol de empate, inclusive, aí já com o Abel Braga, mas é com o Abel Braga que ele começa a perder espaço. E depois disso, quando vira a temporada e tem a chegada por parte do Miguel Ángel Ramírez, o Inter já tendo uma ascensão muito forte do Yuri Alberto, um retorno por parte também do Paulo Guerreiro e ainda o Thiago Galhardo sendo uma peça muito importante, o Abel Hernandes vira a quarta opção para centroavante. Tendo um salário muito alto, o Inter acaba se desfazendo desse jogador. Ele vai naquele momento para o Fluminense, também um time aqui do futebol brasileiro. No Fluminense, ele não chega a fechar uma temporada, fica algo em torno de 8, 9 meses. E aí vai para o time do Atlético San Luis, que é um time do futebol mexicano. De novo, fica uma temporada exatamente e volta para o Uruguai para jogar no Peñarol, que é o time do coração dele. No Peñarol ele fica uma temporada, conquista inclusive o Campeonato Uruguaio e vai para o Rosário Central da Argentina. Nessa época, inclusive, o Inter tinha a possibilidade de enfrentar ele pela Sul-Americana, mas tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta ele acaba não atuando. E aí ele acaba na metade desse ano ficando livre no mercado, fica 2 meses sem jogar futebol e fecha com a equipe do Liverpool do Uruguai, que é um time de menor expressão, mas que recentemente vem jogando na Sul-Americana. Na atual temporada, só para vocês terem uma ideia, ele tem 22 jogos e 14 gols marcados. Sim, 14 gols marcados. Além disso, no primeiro turno foram 15 jogos com 10 gols e agora 7 já tem 4 gols marcados. Hoje ele tem 34 anos de idade e ainda é um jogador que todo mundo gosta dentro do futebol uruguaio. Não vem sendo mais convocado pela seleção há muito tempo. Até porque a seleção uruguaia conseguiu, né, se oxigenar bastante, começou a ter novos centroavantes. Mas o fato é que nesse momento ele tem negociações para voltar ao futebol brasileiro. Sim, a equipe do Atlético Paranaense, que
tem por curiosidade ser treinado pelo Odair Helma, ex-treinador do Internacional, tem interesse na contratação hoje do Abel Hernandes. As negociações ainda não estão avançadas, houve um interesse, houve uma sondagem que se transformou em uma possível negociação, mas como ele ainda tem contrato com o Liverpool até o final desse ano, ele não rescindiria o contrato nesse momento. E o Atlético Paranaense teria que fazer um investimento para conseguir essa contratação. É de fato uma situação que ainda não está fechada, mas quem sabe o Abel pode voltar ao futebol brasileiro e pode voltar a, quem sabe, a enfrentar o Internacional. Óbvio, primeiro o Atlético vai precisar subir para primeira divisão do Campeonato Brasileiro e próprio também, né, o Abel Hernandes vai ter que ser confirmado como novo reforço. Mas e tu? Tu gostava do Abel Hernandes? Tu tem saudades desse jogador? Eu vejo até hoje alguns colorados ainda tendo saudade desse centroavante que tem uma idade boa ainda para 34 anos. E até vejo alguns debatendo que ele seria melhor com o Ener Valencia. Participa nos comentários e vê se tu concorda com isso ou não. Opinião particular? Não, para mim o Ener Valencia é mais jogador que o Abel Hernandes, tá bom? Então, esse foi o vídeo, muito obrigado para quem ficou aqui até o final. Volto no outro vídeo de alguma história de outro jogador que já passou pelo Internacional e tu queira saber por onde anda. Aliás, deixa nos comentários que quem sabe o teu comentário vira um roteiro de um próximo vídeo. Então, valeu, falou e foi!